Olá pessoal, tudo bem? Prazer, eu sou o Flávio Oliveira e hoje estou aqui com o Rivaldo Braz da Alfa Informática. Pessoal, hoje a gente vai falar de um tema sobre a automatização do registro de ponto. Existem benefícios, né? Existem automação, praticidade, estamos falando em inovação, tá? Inovar isso na sua empresa, salvar da melhor qualidade, hora extra, o comparecimento do funcionário na empresa, o horário que entrou, o horário que saiu, isso aí é uma automatização, né? Um controle fácil disso para você extrair e mandar para o seu escritório de contabilidade, né? E as obrigações, porque na legislação brasileira existem obrigações, existem obrigatoriedade do CLT, de toda a parte trabalhista para registrar esse ponto, pessoal. Então, existem essa obrigatoriedade. Mas o que a gente quer falar também aqui é a praticidade, o benefício em ter esse tipo de controle de software, porque estamos em 2024 e isso é extremamente importante, você automatizar isso na sua empresa. Então, eu estou aqui com o Rivaldo, né? Ele é desenvolvedor, ele é CEO da Alfa Informática, desenvolveu o Ponto Alfa, um produto muito legal, muito excelente, um produto de extrema excelência para registrar o ponto eletrônico e lógico que ele é especialista nesse assunto e vai explicar para a gente como que funciona, a obrigatoriedade do ponto, né? E demais assuntos que a gente vai abordar aqui na nossa live. Rivaldo, dá uma palhinha para a gente sobre o Ponto Alfa, como que está hoje, como que funciona, mas vamos começar. Os benefícios dele hoje, Rivaldo, a praticidade da ferramenta. Se apresente para a gente, querido. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui participando junto com o Flávio, que é um parceiro de uma data bem Esqueci de citar isso, meu querido, de muita data. O Rivaldo é um amigo muito querido, a gente está junto aí desde a época do VB, né, Rivaldo? Isso, da época do VB, Visual Basic 6.0 ainda. Coisa gostosa, rapaz. E assim, hoje a Alfa Informática é uma empresa de referência aqui na minha região, né? A gente trabalha no estado do Rio Grande do Norte em 56 cidades já, com clientes, atuando com os meus sistemas, sistema desenvolvido por mim, na realidade. E o ponto, ele veio para acrescentar junto com o que eu já tenho, com o sistema comercial, o sistema industrial. Porque eu vi que a necessidade do controle de ponto, ele, além de atender as necessidades trabalhistas, ele veio também para respaldar o empresário das horas trabalhadas do funcionário que trabalha lá para o mesmo, de forma mais garantida, de forma mais assertiva, de forma jurídica, né? Então, assim, independente da quantidade de funcionários que ele tenha, ele consegue ter uma informação fidedigna, porque quem registra o ponto é o próprio funcionário. Então, o funcionário ele não pode desmentir aquilo que ele está fazendo, né? Então, isso fica muito evidenciado com o sistema. E o fato também de ser um aplicativo web, né? O fato de ser um aplicativo mobile, e não necessita de relógio, não necessita de equipamento, né? Então, isso barateou demais a utilização de sistemas de controle de ponto, né? O Ministério do Trabalho, com portarias, habilitou essa condição, né? E várias empresas pelo Brasil e pelo mundo, inclusive Portugal também, vem desenvolvendo sistemas para esse tipo de atividade. Então, eu posso dizer que no estado do Rio Grande do Norte, eu sou um dos pioneiros que desenvolvemos o sistema de forma local, né? de forma estadual. Só que hoje já trabalhamos em 10 estados brasileiros utilizando o meu sistema do ponto, né? Então, temos hoje hospitais, temos faculdades no Rio Grande do Sul, temos empresas de mais de 1.000 funcionários utilizando o ponto, né? Então, isso é bem pontual também.
E o sistema ele vem crescendo, ele vem melhorando com o tempo, que todo sistema é assim, né? Todo sistema ele vai Sim. Com o passar do tempo, a gente vai detectando necessidades bem específicas de determinados segmentos de cliente e a gente vai adequando o sistema, lógico, obedecendo todas as portarias, que a última portaria foi a 671 do Ministério do Trabalho e o sistema atende 100% essa portaria. Outra coisa também legal é porque o sistema ele também se adequa à CLT, às convenções legais do trabalho de acordo com cada regime, com cada segmento de trabalho. Por exemplo, o sistema atende pessoas que trabalham em hospitais, que têm CLT de enfermagem, médicos, o sistema atende CLT de postos de combustíveis, né? O pessoal às vezes trabalha 12 horas, folga 24. Então, assim, o sistema ele se adequa a várias necessidades de horário, ele é bem flexível nesse sentido. Restaurante, que o pessoal começa a trabalhar às 4 da tarde, termina às 3 da madrugada do dia seguinte, né? Então, como é que fica esse ponto que quebrou o dia? O cara começou a trabalhar no dia e terminou em outro, né? O sistema tem isso. Né? Legal. Aí você, aproveitando, Rivaldo, você falou da praticidade, que ele não precisa do relógio de ponto. Mas ele tem também um aplicativo, né? No Android. Isso, Android e iOS, né? Tanto legal. nas duas plataformas. O empresário ele pode tomar a decisão de utilizar o próprio celular do funcionário para registrar o ponto, onde o funcionário vai obter um login com uma senha, aí ele loga no aplicativo e ele faz a selfie do próprio rosto, fazendo esse registro. Se ele não quiser utilizar o rosto e a empresa disser assim, não, então vamos usar uma assinatura digital, então ele assina com o dedo na tela para gravar essa informação também, né? Ou, de repente, ele também pode optar por um QR Code. A gente pode emitir um QR Code para o funcionário, ele vai apresentar o QR Code na frente do aparelho e o sistema registra aquela informação daquele funcionário. Então, assim, são várias formas, né? Nossa, rapaz! São várias maneiras, né? E se a empresa também não quiser usar o celular do funcionário, ele pode comprar um tablet ou um celular único e deixar fixado, né? Isso, e usar ele de forma compartilhada. Então, fica um único aparelho para registrar o ponto. Muitos funcionários questionam o seguinte: Rivaldo, mas se vai usar o celular dele, o que empata dele bater o ponto de casa? O que empata dele ver que vai chegar atrasado e bater o ponto no meio da rua, né? O sistema também tem o recurso de fazer o monitoramento via GPS do aparelho. Então, era isso que eu ia te perguntar agora. O sistema, a gente configura o cerco geográfico, quer dizer, a gente determina o ponto e um raio, né? Isso, raio, na qual, quando o aparelho entra dentro desse raio, aí sim permite registrar o ponto. Né? Então, muito bom, muito bom. O cara só bater o ponto quando ele chega na empresa. Quando ele está fora da empresa, ele não consegue bater o ponto. Muito bom. Outra vantagem com esse sistema do rastreio via GPS é a possibilidade de, em transportadoras, ativar o sistema do ponto para seus motoristas, entregadores, e às vezes eles estão andando no meio do mundo e precisa bater o ponto porque tem que parar para almoçar. Então, ele vai bater o ponto e o gerente, o gestor do RH, vai abrir o portal e ele consegue abrir no Google os pontos onde a pessoa estava no momento que ele registrou, tanto começando quanto terminando o trabalho dele. Então ele consegue fazer um rastreio. E ele captura a geolocalização que o motorista está. Exatamente. Se ele está realmente almoçando, se ele parou num posto de gasolina, né, Rivaldo? Exatamente. Ele consegue identificar até. Isso é interessante, que eu tive cliente que consegue identificar o posto que o cara parou para almoçar. Isso, né? Que é legal. Muito ele grava bom. A posição, aí o cara vai lá no Google e começa a expandir, aí, opa, ele estava nesse posto. Né? Então, muito assim, bom. A gente consegue acompanhar. Outra empresa que tem promotores de venda, né? A empresa é uma fábrica, né? E tem promotores de venda em vários pontos comerciais espalhados pela cidade. Né? Um exemplo lá do Natal.
E a empresa tinha uma dificuldade muito grande de pagar as horas de trabalho desses promotores, porque ela não sabia se o promotor estava trabalhando, ou se tinha chegado na hora, ou se tinha saído antes, ou tinha saído depois. E agora não. Então, ela fez o mapeamento geográfico de todos os pontos na qual o promotor deve bater o ponto e ele não consegue bater fora daquele ponto. Né? Então, Entendi. ela consegue rastrear. Entendi. Mas, Rivaldo, é tudo muito bonito, é tudo muito lindo. A empresa fala assim: Rivaldo, esse daí tem um custo, eu acho que eu vou. Mas, pessoal, a situação é a seguinte: existe por trás uma obrigatoriedade desse registro. Então, a gente está apresentando esse produto. Por quê? Porque para você cumprir a obrigatoriedade da sua empresa. Então, além de você cumprir a obrigatoriedade, você tem esse produto excelente, que é o Ponto Alfa, que vai te ajudar muito, vai te poupar a comprar relógio eletrônico, você vai ter essa flexibilidade de geolocalização e esse monte de atividade, tipos de funcionários, você vai ter isso tudo tranquilo. Agora vamos falar sobre a obrigatoriedade, Rivaldo. O que a empresa que está obrigada hoje a colocar? O que diz a legislação? A legislação determina que ponto de forma registrada, através de tanto relógio quanto de aplicativo, é a partir de 20 funcionários. Certo. Menos de 20, na realidade, não existe uma obrigatoriedade de registro automático, mas sim existe através de livro, na qual a pessoa compra aquele livrozinho, vai lá na livraria. Meu Deus! Então, alguns anos atrás, era uma obrigatoriedade a partir de 10. Aí o governo assim, flexibilizou mais o processo. Certo. Porque também, alguns anos atrás, todo mundo era obrigado a comprar relógio. Né? Então, o relógio... Eu lembro. O relógio... E não é barato aquele relógio, mas ele era chato. E quando dá problema, você fica preso naquela empresa que lhe vendeu o relógio. Era isso que eu te falar. Você fica preso na empresa. Eu já tive essa... Eu já atuei como contador, eu já tive esses questionamentos. Qual que era o problema? Aconteceu numa empresa que a empresa perdeu todo o registro de ponto do mês, porque deu um pau no aplicativo, no aparelho. Aí teve que recuperar, fazer uma recuperação. Aí exportou os dados tudo errado. Era um problema, né? E a empresa tinha, e por ser offline, então ela tinha que ir lá, coletar um arquivo CSV, aí ela tinha que importar no outro software, aí para ver agora com o registro do ponto eletrônico ali no site, você já vê na hora quanto que já está dando, como é que está a frequência daquele funcionário, né, Rivaldo? Exatamente. E outra, não fica preso. O relógio tinha um problema muito grande, que ele registrava a informação dentro da memória do relógio. Você precisava fazer uma carga dessa informação para um aplicativo disponibilizado pela empresa que lhe vendeu o relógio, né? Esse programa, esse aplicativo ficava instalado em um computador dentro de uma empresa enorme, e quando aquele computador também dava pane de perder esse aplicativo, meu Deus, era outra confusão de baixar novamente o sistema, né? E com o meu sistema Ponto Alfa, todo o banco de dados está em nuvem, né? Toda a parte de registro das fotos, arquivos, estão dentro de um servidor em nuvem, com backups de forma automática das informações, tá? Eu dou garantia a nível de contrato de guarda desses arquivos, dessas informações por 5 anos. É verdade. Tem esse lance também. Ponto de prescrição da informação, né? Apesar que eu tenho clientes de 10 anos e a informação ainda está lá. Né? Eu nunca paguei. Sim. Eu não vejo necessidade de apagar. Mas, assim, aí é garantido, né, pela empresa. Amanhã o cara trocou de computador, não tem problema. Ele só vai acessar o site do sistema de forma via browser, então tá lá as informações sem nenhum tipo de perda. Maravilha, rapaz. Então, o cara essa... chegou de manhã, 9 horas da manhã, quando abriu o sistema ponto, já vê que todo mundo entrou de 8 horas, 8h05, 8h10 em tempo real. Né? Então, o cara não justifica
também ter isso. Outra coisa também muito relevante com o sistema do RapPay, que é o sistema de ponto digital eletrônico, foi a questão da pandemia, cara. Então, era isso que eu ia te perguntar agora. A pandemia, aí veio aquela necessidade, o Ministério do Trabalho lançou uma portaria, que foi a 927 de 2020, onde flexibilizou o horário de trabalho em residências, quer dizer, de forma remota, de forma na residência de cada pessoa, e as empresas precisavam controlar, né? Precisavam saber quantas horas aquela pessoa estava trabalhando mesmo de forma... em home office, né? No home office, né? De forma na sua residência. Então, o ponto veio com isso. Então, ele quebrou esse paradigma do cara ter que ir até a empresa para registrar o ponto e depois voltar para casa. Então, isso entendi. Não ia funcionar, né? Então, o sistema ele permite fazer isso, né, obedecendo essa portaria, apesar que essa portaria já foi desvinculada, ela foi desativada, ela não tem mais valor nesse sentido, mas o RapPay ficou, né? Então, aí veio a portaria 671, que melhorou muito nesse sentido, flexibilizou bastante coisas e tira essa despesa que a pessoa tem de relógio. Então, nossa! E o sistema do ponto, ele é muito barato, se você for comparar em relação ao que você gastava com o relógio. Né? Vamos apresentar ele aqui, Rivaldo? Vamos apresentar ele aqui, ó. Olha lá, esse aí, pessoal, é o ponto alfa, então. Entra aí, Rivaldo, vamos dar uma olhada na plataforma, então. Vou entrar aqui com... Tá. Vou entrar com o CNPJ de uma empresa, vou entrar com o usuário gestor dessa empresa. Tá. Pronto. Uma vez que a pessoa loga no ambiente administrativo, ele tem um dashboardzinho mostrando algumas informações de forma do mês corrente, tá? Então ele já mostra um gráficozinho dos registros de pontos feitos de forma manual pelo período, que é o mês corrente. Então, ele diz lá a quantidade de registros manuais. O que são registros manuais? Registros manuais é aquele ponto que o funcionário chegou na empresa ou saiu da empresa e esqueceu de bater o ponto. Certo? Entendi. Aí, quando ela esquece de bater o ponto no horário correto dela, ela abre o aplicativo e lança de forma manual aquela batida, aquele registro e justifica esse registro. Ele é obrigado a informar o motivo pela qual ele está registrando fora do horário. Né? Então, entendi. era para mim bater o ponto de 8 horas, mas eu cheguei na empresa, conversei com A, conversei com B, e quando eu fui ver já era 9 horas. Coloquei gasolina na moto, quando eu vi, já foi. Então, quando eu chego de 9 horas, se eu bater a selfie, ele vai dizer que você chegou às 9 horas. Né? Mas entendi. eu posso registrar de forma manual e dizer que eu cheguei às 8 horas e, por algum motivo, eu não bati o ponto. O gestor da empresa, ele pode aceitar ou não essa justificativa, né? Então tem esse ponto também importante, não é só o funcionário dizer de forma manual isso, o gestor ele tem esse poder de aceitar ou não a justificativa, como também o gestor pode configurar o sistema para aceitar ou não esse tipo de lançamento. Entendi. Então, o funcionário ele fica amarrado a fazer aquilo que o gestor também libera para ele fazer. Libera. Tá. Não é assim, a livre-arbítrio, né? Sei. E aqui ele me dá um registro, um gráfico da quantidade de registro de ponto dentro daquele período, daquele mês, né? O período atual. E depois ele me dá o registro por tipo, um gráfico por tipo, né? Por status. Por status e as justificativas. Isso. Então, veja que esse muito bom. Setembro teve 4 justificativas, outubro até agora não teve nada.
Bem, do lado esquerdo temos a parte administrativa do sistema, onde a gente vem Sei. fazer cadastro das empresas, os dados da empresa, os cercos geográficos. Então, Aquilo que você falou, isso. aquilo que você falou. Aqui que a gente determina aonde é o cerco geográfico que a gente vai habilitar para um determinado grupo de Muito pessoas. bom. Então, ó, a gente vai lá no Google, determina o cercozinho geográfico dele, né? Tô vendo. O funcionário só bate o ponto quando está dentro desse cerco geográfico. Né? Muito Essa bom. é uma forma bem legal. Aí temos também a parte do cadastro de pessoas. Pessoas. São os funcionários que vão registrar os pontos, com os horários. A gente determina cada pessoa com as suas funções, né? Legal, com a foto, tudo direitinho. Fotos. É aqui também que a gente determina se o funcionário vai permitir lançar manual, se permite lançar justificativa. O que seria lançar justificativa? O funcionário está em casa, não vai poder vir trabalhar porque está com dor de cabeça, né? Está passando mal. Entendi. Então, ele, com o próprio celular, ele pode lançar essa justificativa de casa, né? Já que é uma justificativa, ele não está lançando ponto. Ele lança a justificativa porque ele não vai trabalhar, e o gestor tem o poder de aprovar, aceitar aquela justificativa ou não. Tá. Os períodos. Aí temos os períodos. A gente cria os períodos de trabalho, de quando a quando. Tem empresas que trabalham, 90% das empresas trabalham do início ao começo do mês, do início ao final do mês. Sim. Mas tem empresas que é do dia 15 ao dia 16 de cada mês. Né? Começa do mês, termina. Tem empresas que trabalham de 15 em 15 dias e fecha a folha. Né? Eu sei como é. Tem empresas que trabalham semanalmente. Tem empresa que tem do dia 5 do mês até o dia 5 do outro mês. E por aí vai, né? Isso aqui, dados auxiliares, foi feito para atender empresas do tipo construção. O cara é uma construtora e ele está executando 5 obras diferentes. Mas o funcionário dele é um só. Então, de manhã, esse funcionário trabalha na obra A até meio-dia, depois ele vai almoçar, e de tarde ele vai trabalhar na obra B. Isso é bom, hein? Né? Então, o que acontece? Na hora que ele registra o ponto, foi habilitado para essa empresa dados auxiliares, onde a gente cria campos de forma personalizada para cada cliente, e ele cria nome da obra. Então, na hora que o cara está batendo ponto, ele tem que escolher qual é a obra que ele está. Né? Entendi. Então, perfeitamente. Consegue rastrear também essas informações. A gente cria os horários, né? Aqui é legal, porque quando você determina um horário de trabalho, né? Vou botar aqui um horário comercial normal. Você determina as margens, os tempos, os limites. Tolerância. Né? Se vai usar banco de horas ou não, se você é jornada ou não, se o tipo de tolerância é por batida ou por dia, né? Se o tipo do pagamento da tolerância é por excesso ou por tudo. Quer dizer, eu só pago pelo excesso acima da tolerância ou pago por tudo após a tolerância. Puxa! São regrinhas que a gente pode habilitar e todas essas regrinhas vai funcionar e fazer todos os cálculos de forma automática. Na questão do horário padrão, a gente determina entrada e saída do primeiro turno, entrada e saída do segundo turno. A gente consegue configurar até 4 turnos de entrada e saída para um único dia. Aí a gente vai lá e faz a programação da semana toda. Né? Nos dias que a pessoa não trabalha, então não precisa definir o horário padrão dele. A gente consegue também ativar horários de escala, horários de horas extras e a parte do banco de horas, caso realmente esteja habilitado. Essa parte é legal, rapaz. Isso é muito importante. Hoje o banco de horas as pessoas estão usando muito mais do que a hora extra, porque a hora extra determina que o pagamento tem que ser dentro daquele período fechado. Aham. E o banco de horas, ele pode ser cumulativo e a pessoa pode guardar o banco de horas até 6 meses. Quer dizer, o funcionário que terminou o mês com
8 horas, 10 horas positiva, quando ele começa o mês seguinte, ele já começa com 10 horas positiva, né? Entendi. O empresário vai ter a liberdade de flexibilizar. Opa, fulano, você tem 10 horas positivas, folgue amanhã, vou dar essa folga para você. Aí já desconta naquelas 10 horas aquela folga dele. Né? E aí consegue... É igual eu digo que é igual um saldo de cartão de crédito. Você vai pagando e vai voltando crédito. Você vai gastando e vai consumindo crédito. Né? E isso é com horas. Então você vai trabalhando, vai gerando banco de horas. Né? Aí você vai folgando, vai consumindo banco de horas. Né? E assim Muito vai. bom. Os Então, feriados. feriados, Aparelhos é o seguinte: como a gente vai utilizar o aparelho do próprio funcionário, nada empata do funcionário trocar de aparelho. Né? E aí ele tem que comunicar a empresa para a empresa vir no módulo do aparelho e desabilitar o aparelho antigo e habilitar o aparelho novo. Né? Então, puxa, que legal. Essa parte é seguro, hein? a gente tem que autorizar o aparelho. Se o aparelho está aqui, né, ele vai pegar um código único do aparelho, tá? O e-mail do aparelho, e se eu bloquear, então aquele aparelho deixa de funcionar, ele não consegue mais registrar o ponto. Muito legal. Legalzíssimo. A gente tem uma tabela de razões de ausência, né, que a gente pode criar vários motivos de ausência. Ah, tá, os motivos. Isso. Né? Isso tem que ser tabelado por causa do Ministério do Trabalho. Eu não posso criar razões de ausência de forma livre-arbítria e depois ficar criando códigos diferentes. Então, eu crio um motivo para toda ausência participar daquele único motivo. Né? Afastamentos, esses afastamentos são afastamentos que a gente pode determinar o período de afastamento do funcionário, né? Pode ser férias, pode ser uma folga, pode ser afastamento por um motivo de funeral, motivo de uma viagem, né? Casamento. Tem também, né? É só criar, né? O sistema, como a gente trabalha para uma empresa grande, que tem mais de 1.000 funcionários, então tá tendo um inconveniente no RH deles ficarem monitorando quem ia sair de férias. Né? Então, o que eu fiz? A gente desenvolveu no aplicativo, onde o próprio funcionário pode escolher o período que ele quer tirar de férias. Então, essa solicitação cai no sistema, aqui nas solicitações de férias, e o pessoal do RH, ele faz a liberação dessas férias ou não. Entendeu? Então, beleza, fulano quer tirar férias do dia 10 ao dia 20, vou autorizar, aí vai lá e libera. Não dá, do dia 10 ao dia 20 não dá, só dá do dia 15 ao dia 25. Então ela vai lá e muda e comunica o funcionário. Muito legal. Né? A parte de banco de horas, gerenciar banco de horas, saldo de banco de horas, né? Utilitários aqui é a parte que a gente mais utiliza quando o Ministério do Trabalho pede informação. Então eu posso tanto importar informações como exportar. O importar, algumas empresas preferem usar relógio. Por um motivo técnico dela. Ou se já tem também, né? Às vezes eles já têm, ele fala assim, olha, nós já estamos acostumados desse jeito, eu preciso só armazenar essas informações na web para a gente estar consultando e apurando em tempo real, algo do tipo, né, Rivaldo? Vou dar como exemplo uma empresa que é uma construção, é uma construtora e ela dentro do mato, dentro de uma região muito isolada. E nesse local não tem internet, né? Então o cara prefere ter um relógio, aí o pessoal bate o ponto no relógio. É verdade, o lugar que não tem internet, entendi. Aí o cara bate o ponto no relógio, aí semanalmente ele pega a informação do relógio e importa para o meu sistema. Aí ele importa. Entendi. Que é aqui que ele vai fazer o gerenciamento, é aqui que ele vai calcular as horas, fazer ver todo o gráfico do negócio, né? A exportação é a gente gerar os arquivos que a gente precisa e principalmente o arquivo no formato AFD, que é o formato do Ministério do Trabalho. Então a gente escolhe a empresa e o período. Aí quando você exporta, ele vai gerar esse arquivinho contendo todas essas informações de todos os funcionários. Legal, muito bom. Recurso de recalcular. Esse recalcular, ele funciona assim. O cara foi lá na empresa, configurou lá os horários. Eita, por algum motivo ele mudou esse horário. Né?
Então, no que ele muda esse horário, ele tem que recalcular todas as cargas horárias para trás. Então, o recalcular ele vai fazer isso. Ele vai permitir Muito você bom. recalcular por um período lá que você desejar. É aquilo que a gente estava falando, né, o Rivaldo, desde o começo aqui do nosso bate-papo. Tá claro, pessoal, que esse tipo de software, ele vai além do registro de pontos, ali né? Ele vai além de você registrar somente o ponto. O que a gente está querendo levar para vocês é a automação. Ficou bem claro que você pode controlar o lugar que o usuário vai bater o ponto, o lugar que o funcionário vai, de que modo ele vai bater esse ponto, onde ele está, a geolocalização, automação para quem trabalha em home office, definição de férias para escolher. Então, vai além disso. Então, hoje, né, Rivaldo, em 2024, é primordial você automatizar uma empresa que seja 5 funcionários, que seja 10, que seja 7, ou que seja 3, mas pelo menos você vai estar com o controle ali na sua mão, né, Rivaldo? Exatamente. Né? Isso. E o funcionário, o empresário, ele poder pegar aqui a ficha ponto de um determinado grupo de funcionários. Ficha ponto. Aí aqui ele lista todo mundo, né? Lista todo mundo, e quando você clica para observar aqui a ficha, eu peguei um período que não tem, eu peguei 2025, peraí. Tá. Deixa eu pegar aqui 2 de setembro de 2024. Então, ele tem uma legendinha mostrando que situação está o status de cada ficha ponto, né? Aham. Nas cores da legenda tem um significado, e embaixo a gente já vê as pessoas com aquela situação. Veja aqui que Rivaldo está aqui com uma justificativa, né? Que eu Entendi. Vou dar o exemplo aqui da Emanuele. Bom, a Emanuele, no mês de setembro de 2024, ela registrou os pontos dela, né? Entrada e saída, todos de forma automática, com exceção nesse dia aqui que tem um lançamento manual. Né? Que bom. Então, ele mostra ali embaixo o manual. Isso. E se você vir aqui, ó, clicar na ver informações, ele mostra a foto e o aparelho na qual ela utilizou para fazer o registro do ponto, né? Se eu clicar aqui em localização, ele vai abrir o Google e vai me mostrar a localização dessa pessoa no momento da batida do ponto. Tá vendo, pessoal? É isso que eu estava falando. Você ter a informação real na sua mão, da onde está o funcionário. Isso é a automação hoje, né, Rivaldo? E aqui ele soma, né? Aqui ele já dá o total de horas que a pessoa trabalhou naquele período. Total, né? De horas, você já bate o olho e já vê como é que tá a hora extra, se ela tá fazendo demais, né? O legal é isso aqui agora. Você vem aqui no espelho ponto dessa pessoa. Aí o sistema nesse momento, faz todos os cálculos. Faz o seguinte, ele lista para você o horário de referência, o horário que ela deveria bater e o horário que ela bateu. Uhum. Então, ela trabalhou 8 horas para um horário normal de 8 horas. Perfeito. Então, aqui ela foi rigorosamente em dia, né? Entendi. Aí, aqui, ó, já teve 25 minutos no banco de horas, tá vendo? No banco, Ela entrou às 8, aí aqui ela saiu às 12h25. E veja que tem um asterisco. Esse asterisco simboliza... Porque foi batido manual. Isso. Aí aqui às 14, 18, então 8h25 foi o total de horas trabalhadas. Ela deveria trabalhar 8, então 25 minutos no banco de horas. Muito bom, Rivaldo. Muito assim, bom. Vai listando e no final ele diz o total de horas que a pessoa tem, positiva no caso, né? Eu fui somando aqui 16 minutos, com 19, com 25 lá de cima, né? A carga horária total que ela deveria trabalhar, a carga horária total que ela trabalhou, né? Muito Esse bom. Arquivo, ele já imprime numa folha 4 de forma padrão. Aqui vai sair a logomarca da empresa em questão, né? Com os dados do funcionário. Uma coisa legal dessa tela, porque muitas pessoas pensam que é um relatório, e na realidade não é. É uma página PHP que, se eu voltar aqui na parte administrativa e mudar algum horário dela,
e clicar aqui, apenas dar um F5 que ele já muda o espelho. Entendi. Então, não é um... Muito legal. Ele não é um... Ele é um PHP de fato, né? É uma página dinâmica, né? Que monta toda a estrutura. Então, eu consigo, com essa telinha, vendo quem está certo ou o que está errado, venho aqui, faço as correções, quando volta para cá, ele já está atualizado. Entendi. Muito legal, Rivaldo. Muito bom. E a outra coisa que o pessoal muito usa é esse aqui, ó, mapa de registro. Então, o mapa de registro, eu vou escolher aqui a matriz, vou escolher aqui meu período, vou botar aqui setembro. Então, ele vai montar no Google todos os locais onde os funcionários batem o ponto, né? Então, como eu tenho um funcionário hoje lá no Rio Grande do Sul, ele tem o registro dos pontos onde ele bate. Como tem um funcionário aqui no Nordeste, aí ele marca os locais onde os funcionários batem ponto, né? E é isso muito aqui legal. O empresário vai ter para aqueles funcionários externos que andam em obras, que andam fazendo entrega, motoristas, né? Então, o sistema ele faz um mapeamento, né? Se a gente olhar aqui, ó, ele mostra cada pessoa, né, a carga horária, e aí ele tem todas as informações de mapeamento dessa pessoa. Nossa, muito detalhado. Nossa, rapaz. É um sistema simples, não é nada. A ideia é ser um sistema bem dinâmico, né? Sei. Fácil de aprendizado. O treinamento hoje leva 1 hora, mais ou menos, para as pessoas dominarem essa ferramenta na parte administrativa. Atende. Eu não consigo visualizar uma atividade que o Ponto Alfa não atenda, Rivaldo. Eu acho que atende hoje, quase todas. Até agora, todo mundo que chegou para mim com a necessidade do ponto, a gente atende 100%. A gente não teve muito bom situação de não conseguir atender, né? Nossa, muito legal, Rivaldo. Olha, Rivaldo, eu vou deixar aqui na tela aqui, pessoal, quem quiser entrar em contato com o Ponto Alfa, com o Rivaldo aqui, ó. Então, é só acessar o site alfainformatica.net.br, tem o WhatsApp. Se você quiser falar com o Rivaldo sobre a tua empresa, alguma particularidade, alguma coisa que você tem aí, que você não visualizou aqui nesta apresentação, você quer colocar, né, quer conversar com o Rivaldo aí sobre também, se quiser fazer algum tipo de parceria, fica à vontade. O Ponto Alfa tem também a parte de API, né, Rivaldo? Para você fazer alguma integração, como é que é isso? Tem, a gente consegue fazer integração via API para a empresa parceira poder tanto lançar informação como buscar informação do ponto. Nossa, que legal. Então fica bem prático a gente integrar isso com o RP, deixar isso já bem transparente, no RP, fazer qualquer tipo de parceria. Tá aí o contato do Rivaldo. O Rivaldo nossa, rapaz, conheço de várias primaveras, o Rivaldo é muito gente boa demais. Rivaldo, foi um prazer, tá? Muito obrigado pela participação. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, Flávio. Até a próxima, se Deus quiser. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.